Muito boa noite, muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Minha cachorrinha acho que já deu boa noite aqui para vocês também, não sei se vocês escutaram, mas eu pedi um pouquinho de paciência, porque hoje tô eu, minha filha e minha cachorra aqui. Minha mulher foi na reunião ali. Daqui a pouco ela chega, então a porta está aberta, de vez em quando vai ter um latidinho no fundo aqui, mas nada que nos atrapalhe. Bom, vamos então dar continuidade nos nossos estudos. A gente está estudando o Espiritismo em sua mais simples expressão, e nós passamos já da primeira parte, que é o histórico do Espiritismo, né? Nós terminamos o ano passado, e na última reunião, inclusive, a Ana fez uma revisão para nós, né? Então, é aquela revisão histórica do Espiritismo, eu vou chamar de superficial, mas é com todo respeito, porque a proposta do livro, como a gente já viu, é justamente essa. É um resumo da doutrina espírita para aquele que não conhece a doutrina espírita, né? Então, Kardec buscava ali alcançar pessoas, meios que não tinham ainda acesso ao espiritismo. Então, o que ele faz? Ele faz um livro um pouco mais simples, não tão denso quanto a sua coleção completa, né, vamos dizer assim, falando das obras básicas, mais a Revista Espírita. E com isso, ele faz uma linguagem mais acessível, então ele consegue atingir pessoas ou que buscam uma leitura mais rápida, ou que não tinham ali tempo, nem disponibilidade até intelectual para poder entender sua obra completa. E também alcança um livro mais barato, né? Vocês lembram que naquela primeira vez que a gente se falou, ele reduziu o livro das publicações, né? Porque era um livro mais fininho, né? E tal. E o livro foi um sucesso, né? Rapidamente já foi traduzido para várias línguas, chegando até aqui no Rio de Janeiro, né? Chegando na América, tradução para português e tal, espanhol. Então, o intuito do livro é a divulgação da doutrina espírita mesmo. Então, por isso que ele faz o histórico, que a gente já passou, que eu chamei muito respeitosamente de superficial, porque ele não aprofunda. Mas ele começa lá nas Irmãs Fox, nos Estados Unidos, e vai trazendo todo o histórico, mesas girantes, dançantes, né, para os cafés da Europa, até que começa ali realmente um estudo mais aprofundado de onde vinham essas batidas, de onde vinham essas informações, e até que consegue se descobrir que há uma inteligência por trás daquilo, né? E aí dá início, aí, então, ao que a gente chama de espiritismo. E aí depois, na segunda parte do livro onde nós estamos, ele vai pegar e vai falar sobre as ideias básicas do espiritismo, que ele chama de resumo do ensinamento dos espíritos. Então ele vai desde o que é Deus até o que ele considera ali o final da sua obra, mas sempre dessa maneira didática, um pouco mais rápida e um pouco mais superficial, porque é o objetivo do livro mesmo. Então, a gente já passou pelo que é Deus, até brinquei, né, na semana passada, falei, olha, a gente já falou de Deus, perispírito, e agora já vamos falar aqui da lei de causa e efeito, né? Tudo isso em poucas páginas, né? Então, Kardec realmente conseguiu alcançar seu objetivo de trazer um resumo dessa doutrina. Então, com essa proposta de apresentar um trailer do Espiritismo, e aí a gente se interessando, a gente vai assistir o filme, que é o estudo das obras básicas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós estamos no item 15 do resumo da doutrina dos Espíritos. Lembrando que a gente está num estudo, numa mesa redonda, num estudo horizontal, então quem quiser se manifestar, por favor, fique à vontade. E também mandando um oi aí, para Maria, para Silvana e para o Vitor Hugo, que chegaram um pouquinho depois aí. Fiquem bastante à vontade, tá? Para se noite, pessoal. manifestar. Boa noite, Vitor, beleza? Tudo certo? E vocês, como estão? Tudo bem. Bom, então vamos lá. Tudo bem, Silvana?
Bem, graças a Deus, cheguei um pouquinho atrasado, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, tá aqui, é isso que importa. Eu vou, então, começar aqui. À medida que vocês quiserem se manifestar, só abrir o microfone, fiquem bastante à vontade. Então, vamos lá, ó. Item 15. A vida espiritual é a vida normal do espírito. A vida corporal é transitória e passageira. Não é senão um instante na eternidade. Então, vejam que interessante, a importância de Kardec trazer essa informação que, talvez para nós, pode parecer até muito básico, saber que a vida normal, né, a vida ordinária é no plano espiritual, mas para quem está conhecendo a doutrina espírita, pode ser uma surpresa, né? Porque a gente tem a impressão de que a vida normal é aqui, o diferente é morrer, né? Mas, na verdade, porque a gente tem essa visão nossa material, da nossa vida material. Quando, na verdade, a vida livre, normal do espírito é no plano espiritual. E a nossa passagem na Terra, ela é transitória e passageira. E essa é uma das pedras fundamentais do espiritismo, para a gente ter sempre essa visão de que o momento que nós estamos é um instante, porque nós temos diversas encarnações, passamos por diversas experiências, e onde nós estamos agora, seja num corpo masculino, feminino, nascido aqui, nascido ali, com as suas características, é só uma experiência pela qual nós estamos passando de várias outras, né? Então, a gente tem que, toda vez, inclusive, quando for estudar, ter em mente que a vida normal do espírito, como Kardec fala aqui, é o plano espiritual, né? Isso aqui que a gente está passando agora é só uma passagem mesmo, né? Transitória e passageira. Depois Kardec diz assim, no item 16, no intervalo de suas existências corporais, o espírito é errante. A erraticidade não tem duração determinada. Nesse estado, o espírito é feliz ou infeliz, de acordo com o bom ou mau emprego que fez da sua última existência. Ele estuda as causas que apressaram ou retardaram seu desenvolvimento. Toma as resoluções que buscará pôr em prática na próxima encarnação e escolhe ele mesmo as provas que considera mais próprias ao seu adiantamento. Mas algumas vezes ele se engana ou sucumbe, não tomando, como homem, as resoluções que tomou como espírito. Então, veja como esse livro, como Kardec tem uma didática fantástica, né? Nos pequenos trechos, nos itens que ele coloca, um caminhão de informação, né? Então, primeiro ele vai falar da erraticidade, né? Que é esse período, esse famoso vai e vem nosso, né? Nós encarnamos, passamos por uma experiência, depois ficamos um período na erraticidade. O que significa passar um período na erraticidade? É quando a gente volta para o plano espiritual, mas ainda temos a necessidade de encarnar novamente, né? Então, o que a gente faz nesse meio tempo? A gente meio que fecha para balanço, a gente analisa, né? Nossa, continuei muito egoísta, preciso trabalhar isso para que eu consiga desenvolver aqui, né? Ou conseguir finalmente fazer as pazes ou perdoar determinada pessoa, conseguir fortalecer laços aqui, a gente vai fazer essa análise. E esse tempo na erraticidade, ele não tem um prazo, né, específico. Depende, né, das condições que nós estamos. E aí o nosso estado vai ser feliz ou infeliz quando a gente for para lá? Ora, depende, né? Como é que a gente empregou a nossa última existência? Né? Se a gente está ali, desencarna, num momento difícil, né, muito agressivo ainda, muito vaidoso, né, muito materializado, o sofrimento vem. Porque a gente vai sentir a falta da matéria, a gente ainda vai estar muito enraizado nas ofensas, né, naqueles laços negativos que a gente fixou. Então, nas nossas reuniões de desobsessão, de socorro, a gente vê muito isso. A pessoa
está muito infeliz no plano espiritual. Mas tem um motivo dela estar infeliz, né? Geralmente está relacionada a esses temas, né? Ela está ali com muita raiva, ainda está muito revoltado com alguém, está muito materializado, né? Então está sentindo falta das suas posses terrenas, ou está sentindo falta do corpo físico, né? A pessoa quando está com a vaidade ainda muito, muito forte. Então tudo isso vai depender de como a gente aproveitou a nossa encarnação, né? Por isso a importância, né, da gente investir muito, mas muito mesmo, na nossa reforma íntima, porque ela tem efeitos a longo e a curto prazo, né? Se hoje eu sou muito, muito, muito egoísta, se eu conseguir lapidar pelo menos um pouquinho disso, ser um pouquinho menos egoísta, consigo então ser um pouquinho menos infeliz, né? Quando eu desencarnar, e também nessa caminhada evolutiva. Então, a gente consegue esses dois parâmetros, o longo prazo e um prazo um pouquinho mais curto. E quando a gente está na erraticidade, né, a gente fecha para balanço, né, que eu falei brincando, a gente vai tomar resoluções, né? Claro, quanto possível, né? Às vezes tem algumas encarnações, né, que não é possível, mas no geral é possível. E aí a gente quer melhorar, porque se aqui é a escola, vamos imaginar quando a gente vai tirar a carteira de motorista. Você está muito bom dirigindo, fazendo a porteira e tal, mas você está mal de baliza. E você vai fazer uma prova. Então, o que você vai pedir para o instrutor? Cara, vamos treinar a baliza, porque é ali que eu preciso melhorar. É mais ou menos isso quando a gente vai escolher as provas ou buscar qual vai ser a prática na próxima encarnação. Então, se eu sou muito vaidoso, seria mais fácil se eu viesse um pouquinho mais feio, né? Não ficar preso de novo à beleza corporal. Ou se eu preciso desenvolver a humildade, também é importante que eu venha em condições para isso. Ou talvez, se eu preciso desenvolver a inteligência, a parte intelectual, também é outra questão, né? Então, a gente tem essa possibilidade de participar um pouco, né? Não, claro que a gente não escolhe tudo, mas a gente pode participar um pouco dessas provas que serão próprias para o nosso adiantamento, né? E aí Kardec depois encerra esse item dizendo, mas algumas vezes ele sucumbe, algumas vezes ele se engana ou sucumbe, não tomando como homem as resoluções que tomou como espírito. Então vamos pegar um exemplo. Eu sou muito vaidoso. Nossa, mas sou vaidoso demais e tal, e tudo é beleza, e tudo está relacionado a isso. Muito bem. Como espírito, eu peço para vir mais feinho, assim, para não ficar muito preso nessa beleza corporal. Mas como homem, limitado aqui no meu cérebro, eu continuo vaidoso do jeito que eu era antes, mesmo não tendo tanta beleza. Eu busco a vaidade de outras formas, através de uma roupa chique, né? Enfim, dessas várias formas. Hoje dá até para pôr uns filtros, né, nas redes sociais que esconde o envelhecimento e tal. Então a gente pode sucumbir desse jeito, né? Porque quando a gente está encarnado, a gente se limita no corpo físico. E também, claro, estamos sujeitos aí às tentações que o planeta nos traz. Então, às vezes, a gente programa uma coisa, mas na hora do vamos ver, a gente dá uma escapada. É normal, assim, faz parte do jogo. Muito bem. Item 17. O espírito culpado é punido por sofrimentos morais no mundo dos espíritos e por penas físicas na vida corporal. Suas aflições são consequências de suas faltas, quer dizer, de sua infração às leis de Deus, de sorte que são ao mesmo tempo uma expiação do passado e uma prova para o futuro. É assim que o orgulhoso pode ter uma existência de humilhação. O tirano, uma vida de servidão. O mal rico,
uma vida de miséria. Então, aqui eu vou pontuar de novo, eu deixo claro que é a minha opinião, e se alguém discordar ou quiser se manifestar, fique à vontade, que toda vez que eu leio sobre punição dentro do Espiritismo, eu entendo como consequência, não como uma pena que a gente usa no dia a dia nosso. Né? Porque Deus não pune. Né? Deus estabeleceu as leis. E essas leis têm consequências. Então, enquanto no mundo espiritual, o nosso sofrimento vem de onde? Vem do sofrimento moral. Porque nós não temos mais o corpo físico, né? Esse corpo físico aqui. Então, o nosso sofrimento vai ser um sofrimento moral. Arrependimento, orgulho ferido, raiva. Ah, mas tem espírito que manifesta que está com dor na barriga, porque ele levou uma facada. Isso tudo vem da mente dele, da questão moral que está, como é que fala? Que ele materializou ali, né? Através do pensamento dele. Então, o espírito ele vai ter o sofrimento moral. E o sofrimento moral, ele é uma consequência do que a gente fez. Então, como eu disse, né, eu vou lá e xingo a Ana, e me desentendo com a Ana, e ofendo a Ana, e aquela coisa horrível. No desencarne, eu vou sofrer moralmente por isso. Ficamos ligados, às vezes só de minha parte, né, mas ficamos ligados com sofrimento, algo pesado, e aquilo vai me doer. Ou vai ser um arrependimento muito grande, ou uma vontade de que ela sofra mais ainda, mas de toda forma é um sofrimento moral que eu vou passar, devido a essa imperfeição minha, né, alimentada pelos meus atos. E na vida corporal a gente tem as penas ou as consequências físicas, né? Então a gente tem aqui as consequências físicas também no mundo corporal, porque a gente tem essas consequências. E uma pena ou uma consequência física do nosso estado de adiantamento é o corpo que nós temos. Né? Nós falamos aqui algumas vezes, o corpo daqui da Terra, ele é pesado. Nós precisamos descansar, nós precisamos comer, você tem que lidar, você não pode comer muito, mas também não pode comer pouco. Se você não se cuidar, você vai tendo dor aqui. É um fardo. Mas é um fardo que está de acordo com a necessidade nossa, enquanto espírito, para evoluir. Então, nós estamos com o corpo que a gente merece. Né? Então, se é pesado, é porque a gente está merecendo. Mas também é um corpo mais leve do que os corpos dos neandertais, né? Que eram os corpos com o cérebro menos desenvolvidos e com mais dificuldades. Então, esse é um exemplo da consequência física, né, na vida corporal. Então, as aflições, depois Kardec até diz isso, né, as aflições são consequência das faltas da infração à lei de Deus, né, que é justamente isso. Né, se a gente tem as leis aí do amor, lei de conservação e tal, e a gente fere essas leis, repito, na minha opinião, nós não vamos ser punidos, mas nós vamos sofrer as consequências disso. Né? Então, é por isso que ele diz aqui, e eu até grifei, na verdade eu negritei o termo pode, porque às vezes a gente acaba errando, né, enquanto espírita, e fala assim, você está falando muito, na próxima encarnação você vem mudo, você vem com problema na fala, né? E isso não é matemática. Então, por isso que Kardec usa o termo que pode. Então, o orgulhoso pode ter uma existência de humilhação. O tirano pode ter uma vida de servidão. E o mal rico pode ter uma vida de miséria. Então todas as pessoas que são pobres, que nasceram na miséria, é porque na vida passada foi um mal rico? Não, isso não é um determinante. Então, é que ela pode vir a ser isso. Às vezes a pessoa fez muito bom uso das suas riquezas quando teve, mas para aquele desenvolvimento, naquela encarnação, foi necessário que ela nascesse na miséria. Isso não é uma relação consequencial necessária. Né? Então, isso pode acontecer ou não, para que fique claro, né? Porque eu, não sei vocês, mas eu já vi muito espírita falar, esse cara é assim porque antes ele foi de tal jeito. E nós não temos conhecimento suficiente para fazer uma afirmação dessa, né? Então, a gente tem que respeitar bastante as pessoas para tomar cuidado com isso, né? Não querer adivinhar o passado dos outros.
É curioso porque quando esse tipo de afirmação é feita, fica parecendo que o espiritismo tem por objetivo criar adivinhos, né? E de longe não passa nem perto disso. O nosso papel não é de fazer adivinhações sobre o passado, se quer o futuro dos outros, não. E numa análise ainda mais detida, não tem nenhum proveito em fazer esse tipo de análise também, né? Então, não há nenhuma necessidade e ninguém tira proveito nenhum desse tipo de comentário. Nosso objetivo é bem distante disso, né? E quando o Kardec traz esse tipo de conhecimento para nós, para a gente entender como as coisas funcionam, né? Os princípios, como eles se dão. Mas não necessariamente a partir desses princípios a gente vai começar a deduzir todas as outras coisas, como querer adivinhar o passado dos outros ou inferir esse tipo de coisa. Perfeito, é isso mesmo, Vitor. E aí a gente, primeiro que muito legal você ter falado, né? Porque primeiro não serve para nada, né? Não tem utilidade nenhuma, né? E segundo que a gente pode, provavelmente, fazendo isso, nós seremos muito injustos, né? E a gente acaba rotulando pessoas querendo adivinhar o passado através do presente delas, né? Excelente, é isso mesmo. Bom, item 18. Há mundos apropriados aos diferentes graus de adiantamento dos espíritos, e onde a existência corporal se acha em condições muito diferentes. Quanto menos adiantado é o espírito, mais pesados e materiais são os corpos de que se reveste. À medida que ele se purifica, passa para mundos moral e fisicamente superiores. A Terra não é o primeiro nem o último, mas um dos mais atrasados. Então, vejam essa didática, repito, de Kardec, que eu sou muito fã, fico babando assim, quando eu vou estudar, porque ele já conseguiu passar da erraticidade do item, e agora já está falando da escala dos mundos. Olha que interessante. E aí a gente ter essa consciência de que há vários mundos. E por que há vários mundos? Não faria sentido que eles fossem iguais. Não há necessidade disso. Então, são mundos diferentes, com existências corporais muito diferentes. Então, quando a gente estudou aqui a Gênese, especialmente na primeira parte, na Gênese planetária, a gente estudou um mundo da primeira ordem de escala lá, na primeira da mais baixa, né, da entrância inicial. Porque os nossos corpos eram muito pesados, né? Aqueles corpos pesados, a vegetação era diferente e os animais eram diferentes. Se a gente pega hoje a escala que nós estamos, aqui no mundo de provas e expiações, o nosso corpo já está mais leve, passou por um desenvolvimento, e as nossas condições também, dos animais e tudo, né? Meu cachorrinho aqui latiu no começo da reunião, mas tempos atrás ele era um lobo, né? Aí depois foi se aproximando do ser humano e acabou sendo domesticado. Então, na própria Terra, a gente vê essa mudança que a gente passou por aqui. Mas se a gente olhar para a escala mesmo, né, pensando em outros mundos, cada um vai ter um corpo diferente. E aí, na nossa necessidade, importância de passar por essa escala, né? Vamos passar por experiências diferentes e a gente vai estar onde a gente merece. A gente vai estar dentro do hálito mental. Né? Eu gosto muito desse termo, do hálito mental da Terra. Ah, mas tem gente na Terra que é muito atrasada. Pois é, nós estamos tudo mais ou menos na mesma faixa. Né? Às vezes com uma diferencinha, uns alguns passos para frente, outros alguns passos para trás, mas nós estamos mais ou menos na mesma faixa. Né? Claro, salvo os grandes que vêm para cá de tempos em tempos cumprir suas missões. Né? Mas, no geral, é isso que acontece. E aí, quanto mais adiantado é o espírito, consequentemente, ele vai habitar um mundo mais adiantado, um corpo mais leve. Então, eu falava agora há pouco que o nosso corpo é pesado. Né? Já foi mais pesado, hoje ele está um pouquinho mais leve. Mas, à medida que a gente evolui, né, e principalmente transfere, né, de um mundo para outro, mundos superiores, nós vamos tendo um corpo mais leve. Né? E a Terra, ele conclui dizendo que a Terra não é o primeiro nem o último. Né? Então, nós não estamos nem na primeira série,
nem estamos terminando aí o doutorado. Mas nós estamos talvez ali no primário, né? Um dos mundos mais atrasados, porque é onde a gente tem que estar. Então, é a experiência que a gente tem que passar e é também aonde a gente aguenta estar. Porque às vezes a gente pode ter a ilusão de, se eu fosse para um mundo superior, seria muito mais feliz. Olha, se a gente que está apto a estar na Terra fosse para mundos superiores, a gente não ia nem conseguir viver lá. Imagina a gente com essa cabeça que nós temos hoje, habitar um mundo superior. A gente não ia nem entender o que os espíritos estariam vivendo ali. Então, nós estamos onde a gente deve estar, para o nosso progresso. Né? A gente não pula a série, a gente vai passando por elas, claro, uns mais rápido, uns mais devagar, uns pelo amor, outros pela dor, mas nós temos que passar por toda a evolução. A gente não vai dar saltos, porque a gente nem conseguiria, a gente não estaria apto, não conseguiria habitar esses mundos superiores. Fique à vontade, Ana. Ô, Caio, falando de erraticidade, eu gosto muito, você já deve ter visto, o Mito de Er, na Revista Espírita, de fevereiro de 1858. Não estou lembrado, acho que nunca estudei. É muito interessante, depois, se você tiver um tempinho, você vai lá, eu convido a todos, né? De ir lá na Revista Espírita, fevereiro de 1858, e dar uma olhadinha. E quem puder, tiver acesso ao livro Fedro, de Platão, onde consta esse mito. ER, mito de Er. Escreve ER. Então, lá nesse mito, é um diálogo entre Sócrates e Glaucon, irmão de Platão. Certo? Então, é o Sócrates platônico conversando com Glaucon e falando dos diferentes estados da alma na erraticidade, mostrando através do mito. E é muito interessante que mostra, desde o desencarne dos espíritos, a chegada lá na erraticidade, as estações pelas quais eles passam, todas as estações, mostrando as diferentes infrações ligadas às leis que foram infracionadas. Então, é muito interessante. E, não sei se você lembra, quando nós estudamos a Gênese, lá fala que a Terra, no seu início, na sua formação, serviu de estação para espíritos em erraticidade. Você lembra disso? Eu acho que eu lembro, Ana, mas o termo era erraticidade? Era. Foi quando a gente estudou. Eu não sei se era erraticidade propriamente, mas tratava disso. Era imigração? Não. Imigração foi depois, né? Foi. Acho que foi. Também não me lembro mais. Uhum. Mas fala que foi uma estação, uma parada, né? Ali de espíritos. Talvez venha dali, eu não sei, isso é na minha opinião, a ideia de inferno, de calor, porque lá no mito fala de tudo isso, sabe? Eles passaram por uma região muito quente, inóspita, muito difícil, e passaram também por campinas maravilhosas, até chegar ao momento da reencarnação. Então, é muito interessante fazer essa leitura do mito de Er. Né? Só resumindo assim, ter uma ideia, o Er era um guerreiro, e houve uma batalha lá na Panfilha, lá na antiga Panfilha, que hoje é ali a região da Capadócia, na Turquia. Então, a Panfilha era ali. E ali houve uma batalha. E o Er era filho de um pastor e participou dessa batalha aí.
E ele, passados 10 dias do término da batalha, eles vão para ver os corpos, aqueles, se ainda tem alguém com vida, recolher os mortos, né? Cuidar dos feridos. E todos os corpos, 10 dias após, já estavam iniciando o estado de putrefação. Já estava em estado de putrefação. Só que o corpo do estava intacto, mas como morto. Aí levaram, porque lá na Grécia Antiga, eles costumavam colocar na pira e queimar, certo? Os corpos. Quando eles enterravam e também queimavam. Quando ele estava já lá na pira, bonitinho lá em cima, que eles foram acender para queimar o corpo. Ele acorda. Ele acorda e ele vai contar tudo que ocorreu lá na erraticidade. E ali vai, né? O mito desenrola ali. E é muito interessante mesmo. Se vocês puderem, vai lá, vai no mito, lá na Revista Espírita, que Kardec cita alguma coisa. Depois vai lá no Diálogo Fedro, nos Diálogos de Platão, no livro Fedro, e procura o mito de É interessantíssimo a fala no final de Sócrates com Glaucon, a conclusão que ele chega é justamente essa. Vamos andar direitinho, não vamos infringir a lei para sermos felizes para sempre, né? Então, é interessantíssimo mesmo, muito interessante. Eu recomendo para vocês fazerem, vocês que são estudiosos, que gostam, né, do conhecimento sobre o espiritismo, é muito interessante, justamente porque Sócrates e Platão são os precursores do cristianismo e do espiritismo. Excelente. Obrigado, Ana, pela dica aí. Então, fevereiro de 58. Está marcado aqui. Depois, quem quiser também, o mito de com certeza vou ler, sim. E vem muito a calhar aqui com o que a gente está estudando, né? Bom, muito bem. Ó, item 19. Os espíritos culpados encarnam nos mundos menos adiantados, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida material. Esses mundos são para eles verdadeiros purgatórios, dos quais depende deles sair trabalhando para seu próprio progresso moral. A Terra é um desses mundos. Então, a Terra é um desses mundos, é um mundo de provas e expiações. Né? Então, estamos aqui por quê? Essa pergunta filosófica aí que foi e é muito debatida. Aqui no Espiritismo, é justamente isso. Nós estamos aqui corrigindo imperfeições nossas. E qual que é o ingresso para a gente poder ir para um mundo melhor, para um mundo superior? O ingresso é a lapidação, é a gente estar apto para atingir o hálito mental de outros planetas, de um planeta mais evoluído. Então, para a gente melhorar de vida, a gente depende de nós mesmos. E isso é, ao mesmo tempo, confortável e desafiador. Porque nós estamos com os instrumentos na mão. Mas cabe a nós a construção. Né? Então, isso é muito bonito, porque isso me prendeu no Espiritismo. Porque é saber da responsabilidade que nós temos sobre as nossas vidas. Né? Nós não vamos entregar
a nossa vida a quem quer que seja. Como que eu, Caio, vou ser menos agressivo? Ora, me lapidando, buscando conhecimento, perdoando. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil mesmo, mas vamos tentando daqui, dali. Como que nós vamos conseguir ser menos vaidosos, menos avarentos? Como é que a gente vai conseguir entender melhor o mundo? É trabalhando, é estudando e é se lapidando. Então, o progresso moral é o ingresso para que a gente consiga ir para um mundo melhor. E aí, a gente tem as opções. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos buscar conhecimento e nós vamos trabalhar, mas é trabalhar no miúdo mesmo. A gente não precisa fazer uma coisa vultuosa para se lapidar. Nós não precisamos ter o nome numa avenida, nós não precisamos construir um hospital, né? Alguns têm essa missão, claro, mas a gente, enquanto não encontra algo muito grande para fazer, vamos fazer o grande dentro de casa. Vamos ter um bom relacionamento com quem mora no mesmo teto que a gente, vamos ter paciência com os nossos colegas de trabalho, vamos olhar para as pessoas buscando ter um olhar igual, né? Do mesmo jeito que a gente olha para uma autoridade, a gente olhar para uma pessoa em situação de rua, né? A gente tentar aplicar esses princípios. Princípio do amor, princípio da igualdade, né? Vamos vigiar os nossos pensamentos, né? Então, não adianta a gente se mostrar simpático, mas no nosso interior a gente está desejando mal, está com pensamento negativo. E o trabalho é esse. A reforma íntima é isso, né? É no dia a dia ali, no de grão em grão mesmo, a gente vai buscando esse progresso. E com esse progresso moral, a gente se encontrará em condições melhores, né, de viver, né, de trabalhar, porque a gente consegue essa progressão. Então, para onde a gente vai no Espiritismo, a gente acaba no mesmo ponto que é o progresso moral, né, que é essa reforma íntima. Né? Essa é uma base muito importante da doutrina. Item 20. Deus, sendo soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas a castigos perpétuos pelas faltas temporárias. Oferece-lhes sempre os meios de progredir e reparar o mal que elas praticaram. Deus perdoa, mas exige o arrependimento, a reparação e o retorno ao bem, de sorte que a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no mal. Por conseguinte, o castigo seria eterno para aquele que permanece eternamente no mau caminho. Mas assim que um sinal de arrependimento entra no coração do culpado, Deus estende sobre ele sua misericórdia. A eternidade das penas deve, assim, ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Então, mais uma vez, a gente tratando das consequências, né? Então, Deus, aqui claramente, Kardec deixa claro, especialmente para as religiões mais clássicas, que trabalham aí com o céu e o inferno, e lugares, né, um céu com várias virgens, um lugar de muito sofrimento, com fogo. Kardec vai trazer isso bem claramente. Falou assim, ó, Deus não vai condenar um castigo perpétuo quem cometeu uma falta temporária. Olha que bonito, até poético, né? Gisele até mandou umas palminhas aqui, falando que é perfeito. E é mesmo. Então vamos pensar. Mais uma vez eu xingo a Ana aí, né, Ana? Coitada. Vou lá e xingo a Ana e desejo mal para ela. Depois eu me arrependo.
Ora, o momento de raiva, de problema, foi temporário. Por que a condenação, a pena, seria perpétua? Não faz sentido. Não faz sentido Jesus ensinar o perdão se Deus não perdoasse. Né? Porque o inferno é uma pena sem perdão. Olha, você fez errado, você vai ficar o resto da eternidade em sofrimento. Mas nem se eu me arrepender, não, acabou. Então, é isso que Kardec vem trazer nesse item. Ele fala, olha, Deus não vai condenar um castigo perpétuo uma falta temporária. Pelo contrário, o que Deus vai fazer? Vai oferecer meio de progredir e reparar o mal. Ah, você fez mal para Ana? Tudo bem, vou te dar uma oportunidade de se redimir. Como? Várias possibilidades, né, de a gente se redimir. Mas vai me dar ali os meios para isso. Ah, e o Caio vai se redimir? Depende dele, porque a nossa reforma íntima, o nosso progresso depende de nós. Mas os instrumentos estão à nossa disposição. O que isso significa? Que qualquer que seja o defeito nosso, qualquer que seja a falta que a gente já cometeu nessa ou em outras vidas, os instrumentos para reparação estão na mesa, estão à nossa frente. Nós precisamos pôr a mão na massa. Ah, mas eu estou muito perturbado, eu não consigo ver um meio para que eu consiga trabalhar. Bom, então, primeira coisa, se você está perturbado, é buscar ajuda para você se acalmar, variar o pensamento, abrandar o coração para você poder trabalhar. E aqui, no meu entendimento, né, se alguém não concordar, pode ficar muito à vontade, o texto coloca assim, o texto de Kardec coloca assim, Deus perdoa, mas exige o arrependimento, a reparação e o retorno ao bem, de sorte que a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no mal. Eu acho que ele é colocado assim pela época que ele foi escrito, mas, no meu entender, ele está falando novamente de uma consequência. A duração do castigo é proporcional à persistência do mal. Eu estou com raiva da Ana. Essa raiva vai me fazer mal. Quanto tempo essa raiva vai me fazer mal? Até eu romper esse laço maligno. Então, por isso que a duração do castigo é proporcional à persistência no mal. Então, a gente vai fazer um atendimento, a pessoa chega lá perturbada, estão usando minha casa e tal. Quando a gente começa a ajudar essa pessoa a perceber que aquela casa não lhe pertence, é um começo para ela começar a sair desse sentimento de posse. Porque o sentimento de posse está trazendo um mal para ela. E quando que esse mal vai acabar? Quando o sentimento de posse acabar. Né? Então, quando está falando aqui de castigo, é a consequência daquilo. Né? Então, independente do termo que se use, é mais ou menos por aí. Né? Pelo menos no meu entendimento. E depois ele conclui, né, por conseguinte, o castigo é eterno para aquele que permanece eternamente no mau caminho. Mas assim que um sinal de arrependimento entra no coração, Deus estende sobre ele sua misericórdia. Né? Então, novamente, estou com raiva da Ana. Essa raiva está me consumindo. Eu não consigo pensar em outra coisa senão em fazer o mal para a Ana. Eu não estou vendo as coisas boas que estão perto de mim, as possibilidades. Por quê? Porque meu pensamento está fixado na Ana. Quando começa um arrependimento, eu começo a me desfixar da Ana e a abrir minha visão. E aí eu falo, olha, eu estou com raiva da Ana, mas eu também largar essa mulher para lá. Vou pensar nisso aqui. Aí começa a abrir um pouco a visão, até que chega num ponto que eu falo, meu Deus, como é que eu fui brigar com ela? Não posso, está errado. E aí o sentimento me toma e a gente, se ela me perdoar, né, a gente desfaz esse laço. E aí, desfazendo o laço, a visão amplia. E aí a gente consegue trabalhar melhor. E aí eu até grifei a última frase, porque ele fala, a eternidade das penas deve ser assim entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. A pena é eterna? É.
é mais ou menos que seja eterno enquanto dure. Então, a pena é eterna? Enquanto você ficar com esse pensamento aí, meu amigo, é isso que você vai sentir. Por isso que é relativo e não absoluto. Pode dar, às vezes, a sensação de que, nossa, faz tanto tempo que eu estou com esse sofrimento que parece que é eterno. E eu não vejo saída, então está parecendo que é eterno. Mas é no sentido relativo. Porque, como já foi dito um pouco antes aí no texto, Deus nos dá os instrumentos para que a gente melhore, né, e consiga se livrar do mal. Então, a pena, né, ou a consequência, os sentimentos negativos, como consequência das nossas ações, eles dependem justamente do que a gente faz, né? Porque elas são consequências, e as causas vêm de nós. O castigo é nós mesmos que procura, né? Deus não castiga, mas a gente fica com raiva e você fica doente. Em vez de o queitice para quem você está mandando volta para você, né? Então é assim, né? A gente tem que melhorar bem, né? Igual assim no livrinho do Minuto de Sabedoria, fala lá. O que você tem que passar é você, ninguém vai comer para você que vai comer comida, né? Então a gente tem que passar o que vem para a gente. E tolerar, né? A gente, do caso, ficar com raiva dos outros, faz mal é pra gente mesmo, né? Estraga o fígado, estraga o estômago, estraga tudo. É verdade, dona Honória. A senhora sabe que quando eu dava evangelização, tinha uma aulinha que eu adorava, que eu ia explicar isso para criança. Mas como é que você vai falar isso para criança? É difícil, né? Aí tinha historinha, que era um menino que estava falando muita coisa errada e tal, e estava com raiva porque perdeu o jogo e não sei o quê. Aí o pai dele vai lá e dá um saco de carvão para ele. Fala assim, ó, toda vez que você ficar com raiva, você pega um toquinho de carvão e joga na parede ali, e vai marcar a parede. E aí o menino ficava nervoso e ela pegava um toquinho de carvão e jogava na parede. Aí no fim do dia o pai dele falou assim, não, mas a parede ficou inteirinha preta, né? Eu tava com raiva, joguei tudo. Ele falou, agora olha no espelho, o tanto que você tá sujo. Porque é isso que a senhora falou, né? A gente deseja ou sente raiva direcionada a alguém, mas na verdade a gente está se sujando, né? Com esses sentimentos negativos. Muito bem. Item 21. Os espíritos, encarnando-se, trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. É a razão porque os homens mostram instintivamente aptidões especiais, inclinações boas ou más, que lhes parecem inatas. Inato é aquilo que nasce com a gente. Os maus pendores, né, ou seja, pendor é inclinação, né? As más inclinações naturais são os restos das imperfeições do espírito, das quais ele não se despojou, né, não se desfez inteiramente. São também os indícios das faltas que ele cometeu e o verdadeiro pecado original. A cada existência, ele deve lavar-se de algumas impurezas. Então, olha que legal. A gente sabe disso, né? Mas lembrando que esse livro é destinado à divulgação da doutrina espírita, Kardec traz uma informação importantíssima, que são as habilidades, né? As aptidões, as boas e más inclinações que a gente traz das vidas passadas. Então, eu tenho um exemplo que lá em casa, eu tenho um irmão 4 anos mais novo. Com 6 anos de idade, ele desenhava melhor do que eu desenho hoje com 37. Ou seja, sem fazer nenhuma aula, ele, desde muito novo, desenhava, continua desenhando, né, mas desde pequenininho desenhava muito bem. E eu não consigo desenvolver esse negócio, né? Eu tenho outras aptidões, porque ele traz essas experiências, eu trago outras experiências. A mesma questão em relação às más inclinações, né? Então, uns têm uma tendência a isso, outros têm uma tendência àquilo,
que são o que a gente traz de outras vidas. Cada um de nós tem uma bagagem muito grande, né? Então, a gente olha para alguém, a gente pode pensar que, olha, essa pessoa já passou por várias experiências, já foi homem, já foi mulher, já foi rico, já foi pobre, já foi patrão, já foi empregado, né? Já teve alguma deficiência, já nasceu aqui, já nasceu ali. E nessas várias experiências foi traçando um perfil, né? Foi desenvolvendo aqui, deixando de desenvolver ali. E aí, isso sim, Kardec vai falar, isso é o pecado original. Então, cada um tem seu pecado original, cada um tem as suas faltas, né? Cada um tem as suas imperfeições que não desenvolveu nas outras vidas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer isso aqui, ó. Lavar-se a cada existência, lavar-se de algumas impurezas, né? Nós não podemos ter a pretensão de terminar essa vida aqui e depois virar um anjo de luz, né? Não dá tempo. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Caio, eu gostei muito quando você disse aí do pecado original. O que é mesmo pecado original que você disse? As imperfeições? Isso, que a gente traz, né? Que a gente traz no espírito. Isso. E que os católicos falam que se batizar já tira o pecado original, né? É porque eles entendem diferente. O pecado original para o católico é o erro, né, de Adão e Eva, né, que teriam desobedecido a Deus e tal. No Espiritismo, porque original vem de origem. Então, de onde vem a origem da minha vaidade? De onde vem a origem da minha agressividade? Ora, a origem dos meus defeitos vem da falta de desenvolvimento que eu deixei de dar para o meu espírito. Então, são as nossas impurezas, né? Por isso que Kardec fala que esse sim é o pecado original. Então, a origem dos nossos defeitos não vem do erro de outra pessoa. Eu não sou eu não sou imperfeito porque alguém errou. Eu sou imperfeito porque eu não me desenvolvi, né? Eu sou qualquer defeito que seja porque eu não desenvolvi. Então, o que nós vamos fazer? A cada existência, lavar um pouquinho. Vou ser menos pão duro, né? Popular aí, né? Vou ser menos avarento, vou ser menos vaidoso, vou ser menos nervoso, vou ser menos sensualizado, vou ser mais caridoso. Isso que a gente vai fazendo. Daí a necessidade da erraticidade que ele falou lá atrás. A gente encarna, limpa um pouquinho do pecado original, desencarna. Fecha para balanço, organiza, estuda, aprende, trabalha um pouco, volta, vamos limpar mais um pouquinho. E aí a gente vai fazendo a nossa caminhada, né? Então, a gente ficar livre do pecado original é a gente se livrar dos erros que a gente traz na origem, né? Nas nossas origens, que são as nossas vidas passadas. Muito bonita essa explicação de Kardec, né? Bem didática e a gente tendo essa visão de que o livro busca a divulgação da doutrina espírita, a gente vê como Kardec é assertivo. Nós estamos na metade do livro, um livrinho fino, nós estamos na metade e ele já tocou em vários pontos extremamente importantes, né? Que fazem a gente refletir. Eu acho que a intenção de Kardec era que a pessoa que lesse realmente refletisse sobre os dogmas que ela dispunha, né? Fica à vontade, Ana. Nós fomos criados simples e ignorantes. Kardec fala numa questão lá do Livro dos Espíritos, bem mais no começo, eu não me lembro agora o número da questão, não sei se é a questão número 27, não me lembro bem, não. Eu sou ruim de guardar número assim. Mas ele fala que fomos criados simples e ignorantes, com inclinação para o bem ou para o mal. Aí é nossa escolha, é nosso livre-arbítrio. Escolher seguir o caminho do bem ou escolher seguir o caminho do mal. Ficar eternamente no caminho do mal ou para sempre no caminho do bem.
eternamente, como você disse, enquanto durar, porque as leis divinas estão na nossa consciência e mais dia, menos dia, a gente desperta. Ela já está lá, ela vai sendo escrita à medida que nós vamos evoluindo, ela vai sendo esclarecida, né? E a gente desperta. Então, do momento que você desperta, você não vai mais cometer aqueles mesmos erros e ficar naqueles ciclos repetitivos, reencarnatórios, que os orientais chamam de karma. O karma resulta daí, você ficar repetindo toda encarnação os mesmos erros. É isso aí, excelente. Então, a gente terminou aqui o item 21. Na semana que vem, a gente parte do item 22. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. E como sempre, foi ótimo. Os seus exemplos que você dá, muito práticos, eu gosto muito. Então, para você, parabéns. É isso aí. Kardec já é didático. Ele ainda se propõe a fazer um trabalho mais didático ainda, né, que é esse livro, né, que é o Espiritismo na expressão mais simples. Aí fica um estudo bem gostoso mesmo, né? E eu gostei da presença do Vitor hoje aí, abrilhantando o nosso estudo, né? Que isso. Não, foi ótimo. Valeu, Caio. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar presente também. É isso aí.